Olá, meus gostosos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Operação Dublagem, ou melhor, Operação Análise e Opiniões. Hoje estamos aqui para um quadro um pouco diferente, não tão diferente do comum, mas uma ideia que eu tive aqui de como eu melhoraria alguns personagens chumados, alguns pontos que eu adicionaria para tornar esses personagens melhores. Mas antes de qualquer coisa, se tornem membros aí do canal, se inscrevam também, quiser trocar aquela ideia, entre no Discord do canal, leiam meu Ragnarok e vamos agora para o tema do vídeo. O primeiro personagem escolhido foi o grande rei de Esparta, Leônidas, que para mim o Leônidas para mim ele é um bom personagem. A proposta dele, ele segue a proposta dele, cumpre a proposta dele certinha e tudo mais. É um personagem bem feito, assim como o Apolo. Ele e o Apolo são personagens que eles cumprem o propósito deles. Só que ambos têm uma coisa que me incomoda um pouquinho, que é a questão do flashback. Não que o flashback deles seja ruim, longe disso, o flashback deles é bom pelo que se propõe. O flashback de ambos serve para explicar o que eles são, não é um flashback que serve para mudar o conceito do personagem, etc e tal. Então, do flashback para trás do Leônidas eu manteria igual. Eu deixaria o personagem com as mesmas características dele, porque ele tem seus diferenciais, como aquilo de ler livros, né? Gosta dos vinhos, e é aquela mistura da parte bruta com a parte elegante do Leônidas, pode deixar assim. Mas eu adicionaria um fator neste flashback do Leônidas, um fator que melhoraria para mim bastante a compreensão das motivações dele em si, que eu acho que esse é o maior problema do Leônidas. Não é tanto o problema do Leônidas, é mais um problema da escrita e da compreensão de algumas pessoas que, tipo, até eu, por exemplo, até eu, vocês mesmos devem ter acontecido com vocês, ou vocês devem conhecer alguém que leu o flashback do Leônidas e, tipo, tá, olhou e falou, tá, tanto faz, e não entendeu, por exemplo, não pode ter entendido as motivações ou aquilo de, tá, ele ficou puto porque ele não quer, porque eles não querem deixar ele lutar, não sei o que lá. E tipo, o conceito do flashback dele é mostrar que tipo, você tem que lutar quando você quer lutar, não por ser mandado ou coisa do tipo. É aquilo de escolher o jeito que vai morrer, escolher o jeito que vai viver e etc. Então, pra mim, o que adicionaria bastante no Leônidas nesse fator é realmente, em vez de ser um flashback do ponto de vista de outras pessoas, como por exemplo do Agnes, se não me engano, o nome do amigozinho, do cara, o fanboyzinho do Leônidas, aquele carinha lá. Em vez de ser da perspectiva dele 100% do tempo, o flashback poderia ter outra abordagem. E também cortar grande parte daquela merda daqueles filósofos. Vamos concordar, aqueles filósofos é chato pra caralho. É muita explicação, sendo que tipo, dava pra resumir aquilo muito fácil. Foi muito contexto histórico e não precisava daquilo. Cara, sinceramente, isso tornou o início daquele flashback muito maçante. Praticamente tomou, nossa, no quesito diálogo, 70% dos diálogos do capítulo foi só naquela parte que a gente nem se importa, que tipo, os filósofos morrendo, foda-se. Então, voltando para como eu adicionaria mais ao personagem do Leônidas. Em vez de ser apenas o flashback explicando as motivações dele de um ponto de vista de que não é ele, eu começaria o flashback igual o flashback da maioria dos humanos, que tipo, Leônidas foi a exceção nessa regra, que é mostrando a infância. Há muito tempo atrás, quando o Leônidas não tinha aparecido, eu tinha um certo hype nele, eu tinha minhas expectativas, e a minha maior expectativa que eu sempre falava era que tipo, Leônidas tem potencial para ter o melhor flashback, por causa de um fator que tá na cultura pop. Eu não sei se isso aconteceu na vida real, eu não ligo pra quem fala que os espartanos eram tudo covarde, foda-se, porque aqui Chumatos não preza por ser real, Chumatos preza por ser algo fantasioso, que era o AGOG, que era o treinamento espartano. Vocês que assistiram o filme 300 devem estar se familiarizados com esse termo ou devem conhecer isso. Para mim, o AGOG, em resumo bem básico, era o treinamento espartano, que já começava com as crianças de 7 anos, tirava eles da família e botava eles para um treinamento árduo, botava para comer mal, botava para ficar em combate com outras crianças, botava para, por exemplo, uma luta até a morte e coisas do tipo. Para mim, se você colocasse esse fator, já ia melhorar bastante as motivações do Leônidas. Como eu imagino isso? Eu imagino o início do flashback com o Leônidas ainda bebê. Pode ser que podemos colocar o Leônidas com um bebê que é aparentemente fraco, aparentemente fragilizado, e
com a cena similar realmente ao filme 300, daquilo de que os bebês defeituosos eram jogados do precipício. Vamos fazer, ó, uma ideia que legal. Leônidas nasce um bebê que não chorou, e os caras pensam, não, nasceu morto, nasceu defeituoso, então vamos jogá-lo daqui. E assim que eles foram jogar ele desse precipício, o bebê Leônidas, ele começou a chorar, mostrando que, tipo, a força de vontade dele o fez viver. A força de vontade do Leônidas o fez continuar nesse mundo. E com isso, os nobres espartanos lá, os caras decidiram, não, vamos dar uma chance a ele. Mostrar depois o que seria os primeiros anos de Leônidas. Leônidas sendo um garoto fraco, que tipo, não tinha uma perspectiva de vida porque nasceu em uma sociedade que prezava pela força. E percebendo que tipo, pra ele ter um bom cargo, pra ele ter uma boa vida, ele precisaria se esforçar. E com isso ele começaria a treinar, à base do próprio esforço e daquela força de vontade dele. Ele extraía aquela força de vontade de continuar vivendo para se tornar mais forte. Aí começaria a parte do agogê, mostrando o Leônidas por volta de 7 anos, num puta treinamento intenso, extraindo o máximo de seu corpo. Ele tendo que se afastar da família, ele tendo que passar por situações difíceis, tendo que, por exemplo, enfrentar animais selvagens, passar por um frio intenso do inverno, passar pelas situações mais complicadas possíveis para se tornar um guerreiro absoluto, para se tornar a imagem de Esparta. Com isso, agora pensem comigo. Imagina vocês treinarem a sua infância toda para se provarem fortes, para provarem merecedores de viver e para serem poderosos o suficientes para defenderem seu país. O Leônidas, ele ia para... Poderíamos mostrar um pequeno trecho do Leônidas indo para a guerra, do Leônidas se mostrando, conseguindo aquele respeito, se tornando o rei de Esparta, do Leônidas defendendo seu povo, etc. Até chegar neste momento. O momento que dos filósofos, pode ser até com o ponto de vista do Agnes, do Leônidas soubendo da invasão do Xerxes e pensando, não, eu vou provar minha força, vou provar que eu irei morrer da maneira que eu quero e não da maneira que o mundo vai impor a mim, não da maneira que os deuses querem impor a mim. E ele tava com esse pensamento de ir pra guerra, só que aparece a porra dos filósofos e simplesmente fala, não, você não vai porque é feriado e o Apolo não deixou. Agora você imagina na cabeça do Leônidas, ele pensando, eu treinei minha vida inteira, eu me tornei o cara forte, provei que eu sou merecedor da minha vida, pra chegar a um deus que nem me conhece, pra falar que eu não vou lutar, pra falar que o meu povo que se esforça tanto, o meu povo que trabalha na porra da força bruta, que conquistou esse império, que conquistou esse reinado inteiro com esforço, não vai lutar, que a gente vai morrer simplesmente porque é uma ordem dele? Não. E com isso, Leônidas iria morrer do jeito que ele quer, sem obedecer ninguém, sem obedecer o Apolo, sem obedecer aqueles filósofos, e ele ia seguir sozinho até o campo de batalha. Com isso, os outros espartanos, já sabendo a história do Leônidas, já sabendo dos esforços dele, pensou, eu não vou seguir a ordem de Apolo, porque o Apolo não sabe porra nenhuma, esses filósofos não sabem porra nenhuma, e eu vou com o meu rei, porque ele representa o que é Esparta. E assim, os 300... Era 300 com Leônidas? Era 300 sem... Foda-se, eram os 300, cara. Os 300 seguidores de Leônidas seguindo as costas daquele homem tão determinado, de um homem que escolheu como morrer e escolheu fazer isso defendendo o seu reino, eles iriam por vontade própria. O Leônidas, sem precisar de nenhuma palavra, apenas com as ações dele, após você mostrar todo o esforço dele, toda a determinação dele no passado, iria cativar todos os 300 espartanos para lutar contra o Xerxes. Aí poderia ter a cena da luta, a cena do Leônidas fazendo um discurso, e tipo, pra mim, apenas se colocasse apenas esse detalhe do treinamento espartano, já ia enriquecer pra caralho o personagem dele. A gente conseguiria ter aquilo mais mastigado, ter aquilo mais, aquela experiência melhor de entender o personagem. Por isso que é bom retratar a infância de um personagem que você cria, porque é fácil, é bom pro leitor entender as motivações dele. E mais um ponto que eu queria adicionar, acho que mais 2 pontos. Eu colocaria o Xerxes na plateia,
porque o Chess não teve fala nenhuma, se eu não me engano, e ele seria agregar bastante uns inimigos do Leônidas, exaltando ele, falando não sei o que, ele é foda, mas isso provavelmente ia consumir mais tempo de capítulo e é algo que só detalhe. E por fim, uma coisa que eu mudaria era no final da luta. O Leônidas, ele ia continuar com aquela reação instintiva dele e teria uma explicação que, tipo, aquela reação instintiva dele seria a vontade dele de viver da maneira que ele quer. Ele se recusaria a morrer por uma flecha de piedade do Apolo. Não, ele quer morrer com honra. E o jeito que ele burlaria a estátua de Artemis, ele não iria rebater a flecha. Ele até poderia rebater, só que sem destruir ela. Mas pra mim seria perfeito se ele usasse o charuto dele, cobrisse a maior parte da arena pra tirar a visão do Apolo. Provavelmente seria esse o plano dele desde o início, pra mostrar a inteligência de um general, pra mostrar a inteligência de batalha dele. E com isso ele, por exemplo, ele usa fumaça, o Apolo não consegue acertar a flecha dele porque tá com um campo de visão alterado, e o Leônidas consegue aparecer e dá um porradão na Apolo, acertar ele e destruir a estátua de Artemis, manda ele pra longe. Aí tipo, o Leônidas com um golpe contundente, bem foda, ele ia deixar o Apolo fudido. Ele também ia estar fudido, porque ele ia ser atingido por algumas flechas. Aí o Apolo iria, provavelmente ia deixar a estátua não 100% destruída. Ele, por exemplo, ia bater no Apolo e ia jogar ele contra a estátua, e a estátua ia ficar bem danificada. O Apolo iria reconstruir essa estátua e o Leônidas já preparando a estratégia de novo, mas o Apolo falou, não, dessa vez eu serei a flecha que vai contra você. E os dois, ia ter aquela cena dos dois se entendendo, e aí, por exemplo, essa parte podia continuar da mesma forma que foi no mangá. O clash de golpes, o Apolo destrói o escudo, aí o Leônidas pensa, não, esse é o jeito que eu quero morrer, o jeito que eu morri defendendo a honra de Esparta, lutando até o fim contra esse deus Apolo e deixando a cara dele horrorosa, velho. Pra mim, se adicionasse esses dois fatores, é opinião minha, você pode discordar, pode querer que melhore. Você coloque aí nos comentários um jeito que você melhoraria o personagem do Leônidas, um jeito que algo que você adicionaria na luta para deixar melhor. E pra mim, sinceramente, um capítulozinho a mais de porradaria seria bom. Um capítulozinho a mais do Leônidas se mostrando um general pica, mostrando as estratégias. Pra mim, já seria da hora, seria legal pra adicionar mais à luta. Um capítulozinho a mais, não ia fazer tanta diferença, não ia fazer... Porra, não ia dar tanto trabalho. Sei lá, lança um capítulo duplo aí pra nós, o Memura. Porra, isso é bom pra caralho. E é basicamente isso. Esses são meus pontos que eu melhoraria no Leônidas. Adicionar o AGOG e o treinamento espartano na infância dele, pra gente entender melhor as motivações dele, entender o porquê ele quer morrer em campo de batalha. E adicionar isso dele ser um general, dele ser um cara esperto, adicionando um Ikebero nele no final da luta. Mas é basicamente isso, pessoal. Então eu já vou me despedindo aqui, esse foi o fim do vídeo. Aí no link da descrição, se pra quem quiser uns mangazinhos de Shumatsu, que vocês querem fazer coleção, eu tenho uns links aí, tá em promoção na Amazon. Quem quiser comprar pelo meu link pra ajudar a Operação Dublagem, se tornem membros se for possível. E um agradecimento ao membro desse mês, Matheus Bet, muito obrigado por estar apoiando a Operação Dublagem. E eu fico por aqui, pessoal, meu Deus. Eu fico por aqui, pessoal. Deixe sugestões dos próximos personagens que vocês querem ver eu dando minha saudosa opinião de como dar aquela melhorada. Falem como vocês melhorariam o Leônidas ou outros personagens. E até o próximo vídeo, que provavelmente será a review do capítulo. E eu também tô com planos de fazer... Eu vou aproveitar pra dar os avisos aqui. Vou começar a produção do vídeo tutorial de como fazer um Ragnarok. Eu tô planejando... Vou me preparar pra fazer review do capítulo de Shumatsu, que mostrou recentemente. Já deve estar saindo a tradução. E também eu tô preparando um vídeo de teoria sobre o Nostradamus, que vai sair ano que vem, mais ou menos. Então, aguarde ano que vem. E pra quem ainda não viu aí, tem a dublagem do último capítulo de Shumatsu, mas acho que eu já tô me estendendo demais. Eu me despeço. Um beijo pra vocês, meus gostosos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.